Olá, que Deus esteja abençoando a sua vida, sua casa, seu lar, sua saúde, seu trabalho, enfim, que Deus esteja lhe abençoando em tudo. É o desejo do meu coração. Hoje teríamos o culto de oração na igreja, mas devido a essa fase que estamos atravessando aí, não pode ser realizado, mas igual eu convido você a estar me seguindo aqui nessa mensagem que Deus me deu, para estar transmitindo a vocês com referência ao culto de oração de hoje, para que, mesmo que você não esteja podendo ir na igreja, mas que você possa estar ouvindo a mensagem da palavra de Deus, que teria sido pregada no culto se nós pudéssemos estar juntos lá, né? Então, sem mais delongas, quero convidar você a estar lendo comigo o livro de 1 aos Coríntios, o capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 13, onde diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Até aqui o texto bíblico. E eu convido você agora a uma breve meditação nesse texto, nesta mensagem, cujo título é: de quem você é? De quem você é? Com relação à fé, com relação ao Evangelho, com relação a Cristo, de quem é você? De quem você é? A quem você pertence? Uma certa feita, Jesus, ele disse no capítulo 12 de São Mateus, no versículo 25, ele diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então Jesus estava já aqui se referindo que nós não podemos ter o nosso coração, a nossa fé, a nossa crença dividida. Eu estou sempre pregando sobre isso, sobre sermos cristocêntricos. Por quê? Porque Deus me toca a levar essa mensagem aos corações e avisá-los. E a dizer para vocês que nós precisamos ser cristocêntricos, ou seja, ter Cristo como o centro da nossa vida, como o centro da nossa fé, como o centro de toda a nossa crença. Não podemos dividir o nosso coração. Jesus disse, vocês não podem amar dois senhores, ter dois senhores, porque você ou se dedica a um ou a outro, um você vai amar mais que o outro. Então não dá para ter dois senhores no seu coração, né? E prosseguindo aqui então no texto, Jesus disse que não dá para uma casa ser dividida. Ele estava se referindo então à questão da fé, à questão de crer nele. Aqui no mesmo capítulo de Mateus, no capítulo 12, já no versículo 30, ele também diz o seguinte: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Nós precisamos ser de Cristo, precisamos estar com Ele.
precisamos estar nele, né? Ele diz assim sobre a questão de estar nele: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então a questão de estar em Cristo, de Ele estar em nós, isto faz toda a diferença com relação à fé. Nós estamos vivendo aí, não sei, pelos sinais que nós estamos vendo aí, né? Aqueles sinais profetizados por Jesus estão todos acontecendo aí nesse momento aceleradamente. Às vezes eu fico pensando, não, mas já existiu outras pestes, outros rumores de guerra, já existiram guerras, mas mais do que nunca nós vemos uma coisa que nunca tinha acontecido, mesmo no meio das pestes, no meio das guerras, nunca havia acontecido um esfriamento da fé, uma divisão de fé dentro da igreja como nós vemos agora. Nunca havia acontecido uma multiplicação do pecado, da iniquidade como hoje nós vivemos. O pecado se multiplicou de tal maneira que o mal passou a ser o bem, o errado passou a ser certo. A mentalidade das pessoas virou de perna para cima, né? Então tá tudo hoje virado. E isto entra para dentro da igreja. A igreja do Senhor, eu digo igreja no sentido geral, também tem esfriado, também tem sofrido escândalos, também tem sofrido divisões, também tem o povo tem sido explorado por falsos mestres, por falsos profetas, né? Se levantam por aí pessoas dizendo, eu sou apóstolo. Quem os nomeou apóstolo? Apóstolo nós vemos pela Bíblia, que foram nomeados por Jesus. Se levantam tanto falsos apóstolos por aí agora, dizendo que descobriram novas verdades e que todo o conteúdo que a igreja viveu até hoje está tudo errado. Agora então novas verdades surgiram e nós vemos então mais do que nunca os sinais de Jesus Cristo se cumprindo. Agora eu digo para vocês, eu pergunto, você está preparado para uma vinda repentina de Jesus? Você está vivendo a vida que Jesus te chamou para viver? Você está vivendo a fé da maneira que Jesus te chamou para viver? De quem é você? A quem você pertence? Quem está dentro do seu coração? Tem mais um texto aqui no Mateus 16, do versículo 13 ao 16, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É aí que eu quero chegar. Aí é que eu me refiro com relação à fé, com relação a sermos cristocêntricos. Jesus, ele conhecendo o coração do povo, ele quis mostrar para os discípulos dele o quanto que o povo é inseguro com relação à sua fé e sempre colocam alguém mais dentro do seu coração, envolve-os na sua fé para poderem se sentir seguros. E naquele tempo não era diferente. Eles associavam Cristo a muitos outros homens de Deus ou profetas que já haviam vindo, haviam existido. Então, ele perguntou para eles e eles responderam: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, ou um dos profetas, ou João Batista, né?
E assim, irmãos, a fé do povo estava dividida com relação às suas opiniões com respeito a Cristo. Mas Jesus quis ouvir, ele quis que os seus discípulos ficassem centrados na verdade que ele veio para trazer. E ele perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fez a coisa certa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É aí que Jesus quer que você chegue. É nesse ponto que Jesus quer que você chegue. Se Jesus não for para você o Filho do Deus vivo, que veio para morrer por nós, para pagar os nossos pecados no nosso lugar, que veio para nos salvar, se Cristo não for o centro da sua fé, se você precisa de mais algum amuleto, mais alguma outra coisa, mais alguma forma de crença, né, alguma forma de oração, mais alguma forma de você colocar a sua fé em foco em outros alvos, você não está em Cristo. Às vezes se diz assim: mas está me ofendendo, está ofendendo minha religião. Eu estou pregando o que a Bíblia diz e chamando você para crer em Cristo, chamando você para estar tendo Cristo no centro da sua vida. Eu quero estar aqui lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Está vendo? Não existe debaixo do céu, acima da terra, nenhum outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. Mas então nós precisamos discernir e também decidir, né, de quem nós somos. Naquele tempo já havia aquela divisão, não, porque Apolo é o cara, Apolo é o profeta, Apolo, né, não, é Paulo, não é Paulo que é. E assim por diante, conforme nós lemos ali, né, eu sou de Pedro, uns diziam, né, eu sou de Pedro, de Cefas, conforme nós lemos ali. Então estava a igreja dividida e Paulo disse: por acaso foi Paulo ou foi Cefas, algum desses aí que foi crucificado por vocês? É essa conclusão que nós precisamos chegar. Quem é que foi crucificado? Quem é que foi enviado por Deus para pagar o preço dos nossos pecados? É aí que nós precisamos meditar. Em 1 Timóteo 2,5 está escrito o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então não existe outro entre Deus, não existe mais ninguém entre Deus e nós, a não ser Jesus. Ele disse: vinde a mim, todos vós. Ele não disse: vá para outra pessoa, vá para outro nome, vá para outro profeta. Então em 1 Timóteo tem essa revelação. Guarde aí 1 Timóteo 2,5, veja na sua Bíblia depois, né? Há um só Deus e um só mediador, um só que está mediando entre Deus e os homens, que é o seu Filho Jesus. Em Mateus 24, 31, estou correndo um pouquinho por causa da extensão do vídeo. Mateus 24, 31 diz: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aqui Jesus fala dos escolhidos, aqueles que são dele, exclusivamente dele. Os anjos vão vir e vão então selecionar, vão separar daqueles que tinham o coração dividido, daqueles que não eram só de Cristo. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. Existe religião e existe a fé em Cristo. Existe religião e existe o Salvador Jesus, né? A fé verdadeira que está no ensino do Evangelho que Jesus veio trazer. Mais um versículo, antes de encerrarmos, que está em 11, 25 e 26 do livro de João, que diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Isso ele falou para Marta e Maria ali antes de ressuscitar a Lázaro, né? Então ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ele disse, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, ele disse, nunca morrerá. Crês tu isto? Se você crê nisso, então entregue sua vida a Cristo
passe a ser de Jesus a partir de hoje, né? Porque Jesus não vem buscar pessoas religiosas que se afiliaram a uma religião. Jesus vem buscar aqueles que são deles, que se renderam a Ele, que andaram com Ele, que seguiram a palavra dEle e que separaram a sua vida para ser dEle. Concluindo então, como está em Lucas 19:10, ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Estávamos perdidos, sem Cristo, sem Deus, mortos de nossos pecados, mas foi Jesus que veio buscar e salvar o perdido que era eu e você. E em 2 Timóteo 2,19, encerrando agora, diz o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. Olhe bem agora o que diz a palavra de Deus: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Certo? Deus conhece aqueles que são seus, Deus conhece aquele que lhe pertence. E agora eu pergunto, de quem é o teu coração? Aonde está o foco da sua fé? É Jesus o Senhor da sua vida? É Ele aquele diante do qual você vai se prostrar todos os dias para invocar o seu nome, clamar por Ele? A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero orar com você, convido você a orar comigo agora e pedir ajuda para Jesus, pedir ajuda para o Espírito Santo, para estar esclarecendo as coisas de Deus para você. Talvez você fique em dúvida quando ouve esses textos da palavra de Deus, mas o Espírito de Deus vai te levar você a crer e confirmar no seu coração as verdades do Evangelho. Oremos a Deus, incline sua cabeça. Pai, eu intercedo agora por todos que estão enfermos, por todos aqueles que contraíram o coronavírus. Oro agora pela nossa cidade, oro agora pelo nosso país, pelo nosso mundo. Que tu continues livrando, que tu continues freando, Deus, freando o avanço desse vírus, que tu estejas ajudando, Senhor Deus, a humanidade e ouvindo o clamor do teu povo, da tua igreja. Eu te peço, Senhor, que tu estejas abençoando o teu povo que clama a ti, que ora a ti. E esta pessoa que agora se entrega a ti, esta pessoa que está indecisa, que não sabe onde ela coloca a sua fé, em quem ela crê, eu entrego ela nas tuas mãos agora e te peço que o teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, convencendo esta pessoa sobre a tua verdade, para que ela esteja preparada e pronta para quando o Senhor vier, que os teus anjos possam escolhê-la e levá-la também para a tua glória. Eu oro, Deus, te pedindo que o Senhor abençoe as nossas vidas, a igreja, os enfermos, os lares, cada lar, cada pessoa que está comigo agora nessa meditação. Senhor Deus, abençoa o trabalho, as empresas, os empresários, os patrões, os empregados. Abençoa nosso sistema político, nosso sistema financeiro também. Estejas abençoando as nossas vidas no geral. Eu entrego tudo nas tuas mãos, que é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, assim seja. Amém e amém. Fique na bênção, que cada dia você seja uma pessoa mais esclarecida com respeito à fé, que o Espírito Santo te ajude e te esclareça a respeito das suas dúvidas. Qualquer coisa, poste a sua pergunta na minha postagem ali dos comentários e estarei levando mais esclarecimento a você dentro daquilo que a Bíblia Sagrada diz. Fique em paz. Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família, seu trabalho. Tenha cada dia mais Cristo em sua vida e em seu coração. Até o próximo vídeo, até a próxima mensagem. Paz seja contigo.